Copacabana, 98,7 FM. A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98,7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje é sábado 13 de agosto de 2022. Estamos com um convidado que tem feito um belíssimo trabalho social e nós então pensamos em fazer um programa para falar desses trabalhos sociais que são feitos pelas organizações da sociedade civil, pelas organizações não governamentais, que nós consideramos que seja, daí o título do programa, esse movimento ele é, na verdade, a base da sociedade, né? Quando a sociedade civil organizada se dispõe, e precisa de lideranças para isso, obviamente, mas se dispõe a fazer um trabalho social e fazer um trabalho em prol da própria comunidade, né? Quer dizer, nós temos vários poderes, né? Temos o primeiro poder, temos o segundo, terceiro, tem o quarto poder, e a sociedade eu considero que seja um desses poderes, a gente poderia chamar de quinto poder. E essa representação é super importante para uma sociedade. A gente precisa sensibilizar mais pessoas e fazer com que essas pessoas se tornem protagonistas de suas vidas e da resolução dos seus problemas. O Antônio Santos, o Antônio Souza, de Souza, que é o convidado que já chegou, daqui a pouco a gente vai receber a Marta McBrighton, que é de uma ONG paulista. Daqui a pouco ela está aqui com a gente, mas o Antônio Souza, ele é o presidente de uma organização chamada Apoia, que é a Associação de Porteiros de Ipanema e Adjacências. Então ele vai contar um pouquinho da história dele e a gente vai debater sobre essas iniciativas da sociedade civil. Você podia, Antônio... Bom, antes de você se apresentar, eu quero dizer que também está aqui conosco, para quem não está vendo no YouTube, e estiver só ouvindo pelo site da rádio e pela 98.7 FM Rio, está aqui também com a gente a estudante de jornalismo, Jéssica Souza, que também está envolvida com o trabalho do pai e com o trabalho comunitário que está sendo realizado pela Apoia. Daqui a pouco ele vai descrever que trabalhos são esses, mas eu queria primeiro que você se apresentasse, Antônio, e ao se apresentar, contasse para a gente como é que começou a sua preocupação, antes do trabalho em si da organização, da Apoia, como é que veio na sua cabeça que você teria o potencial de contribuir para o benefício da sociedade? Boa tarde, senhor Alexandre, boa tarde a todos que ouvem nesse momento e veem a gente através do YouTube, das redes sociais, né? Senhor Alexandre, Pode me chamar de Alexandre, não é seu não. Certo. Por favor, você me envelhece. Tá certo. Alexandre, começou tudo há alguns anos atrás, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, isso em 2000, não, no caso em 89. 1989. 1989, né? Chegando no Rio de Janeiro. Mais de 30 anos. Exatamente, né? E comecei a trabalhar de porteiro aqui em Ipanema. Tanto é que tem 33 anos que eu trabalho na profissão de porteiro. Primeiro emprego, né? E... Você veio de onde? Qual cidade? Eu sou da cidade do Ipu, interior do Ceará. Ipu? Ipu, Com muito orgulho, a cidade maravilhosa. O Geraldo está dizendo aqui, Geraldo é nosso operador de som,
Nosso técnico está dizendo que é terra boa. Você conhece Ipu, Geraldo? O Pedro Fortuna aqui da rádio é de lá. O Pedro Fortuna? Que legal. Certo. Aí, no caso, quando eu chego, todos os anos viajo para a cidade do Ipu para visitar meus pais, né? E em uma dessas viagens eu sofri um grave acidente. Essa é uma do começo da história, é um grave acidente. De lá para cá? Isso quando eu já estava na cidade do Ipu, né? Um grave acidente onde o carro que eu estava dirigindo foi atingido por um caminhão carregado de gás. Eita! Aí esse carro, no caso, capotou várias vezes comigo, eu fiquei preso nas ferragens, até que conseguiram me retirar das ferragens e me levaram para o hospital, onde lá foi transferido aqui para o Rio, né? Com ajudas, né? De algumas pessoas que conheci aqui. E aí, no caso, depois de 300 dias fazendo tratamentos, né? Um ano quase. Isso. E muitos porteiros da Zona Sul, amigos, me ajudaram a fazer o tratamento que seria a fisioterapia, né? Que nesse acidente eu tive várias fraturas, não só na perna, bacia, braço, entendeu? E precisava de muitos tratamentos, né? Principalmente a fisioterapia. Além disso, falando de superação, eu tinha já superado com 15 anos de idade, fui atingido por um raio. Por um raio? Pelo um raio, isso onde Antônio. Onde, no caso, na casa onde eu nasci no interior do Ceará, essa casa foi atingida por um raio e nesse período eu fiquei 3 meses se tratando, entendeu? Foi muito difícil nessa época, bem complicado, mas com muita fé e ajuda de Deus, principalmente, né? Me recuperei. E com 32 anos veio esse acidente que eu acabei de falar sobre o acidente de carro, né? Que eu fiquei 300 dias, né? Agora, nesse momento, recentemente, né, com 51 anos, fui diagnosticado com câncer na faringe, neoplasia maligna. Né? Eu estou vendo aqui a cicatriz. Região, né? E estou ainda em tratamento, né? Mas, voltando ao assunto, justamente, o porquê fundar a instituição Apoia, que isso foi em 2003, quando eu sofri o acidente, que o grupo de porteiros, amigos aqui da Zona Sul, me ajudaram, né, a fazer o tratamento. Aí sim, depois da recuperação, veio justamente a ideia de eu fundar a ONG. A ONG Apoia. Por que Apoia? Apoia porque eu recebi muito apoio de amigos. Na verdade, o Apoia é a Associação Porteiros de Ipanema e Adjacência. Mas, na verdade, foi criado um nome para poder receber a abreviatura de Apoia. Apoia veio antes do nome propriamente dito. Né? Exatamente. Veio o apoio dos amigos, aí fundei a instituição Apoia, né, que é justamente os diretores são porteiros. Sim. Da Zona Sul, né? E por isso Ipanema e adjacências, que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, né? Aí tem diretores em Ipanema, Copacabana, Leblon, assim, eu escolhi esse grupo de porteiros que eles é que faz toda essa ação, que é o trabalho social, o verdadeiro trabalho social. Sim. Quando eu falo verdadeiro, é porque existem muitos trabalhos sociais. Daqui a pouco você vai falar então especificamente sobre qual é o papel da Apoia aqui no Rio. Certo. Vamos, primeiro queria comunicar aos ouvintes que não estão nos vendo, né, estão só ouvindo, que a nossa outra convidada também chegou, Marta McBrighton, e daqui a pouco ela se apresenta. Jéssica Souza, estudante de jornalismo, filha do convidado Antônio e também apoiadora do Apoia. Olá, tudo muito bem? Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. E eu queria saber
Como é que você vê esse trabalho dele, que começou, você é nova ainda, né? Ela já era nascida quando começou a sua empreitada, mas você cresceu, então, vendo o trabalho do teu pai, não é isso? Exatamente. Eu acompanhei desde pequenininha, primeiramente ele juntando os porteiros, né, para fazer essa doação de sangue que teve durante o acidente de carro. E todo esse processo eu acompanhei, né? E no final das contas eu acabei olhando para tudo isso e pensando assim, poxa, por que não fazer parte, né? Uhum. E foi exatamente por isso que eu comecei a ser estudante de jornalismo, porque eu via que desse jeito eu poderia ajudar, né? E aí é uma forma de apoiar também o meu pai. Bacana isso, hein? Então daqui a pouco vocês vão falar sobre o trabalho em si de vocês, e eu vou pedir a nossa Marta, que veio de São Paulo para o Rio, ela vai explicar fazer o quê. A ONG dela é baseada em São Paulo, a ONG se chama Barong. Eu conheci a Barong, deve ter uns 15 anos, mais ou menos, né, Marta? Provavelmente. Houve um projeto no Brasil chamado Fundo Global Tuberculose Brasil. Era um projeto para implementar as ações de controle da tuberculose aqui no país e recebeu uma verba do estrangeiro, uma verba a fundo perdido, dos 7 países mais ricos do mundo e da Rússia, que era o G8. E uma das atividades desse projeto era financiar ações da sociedade civil no que se propunha, né, o projeto da tuberculose, que era ampliar, melhorar, aperfeiçoar a questão do laboratório, melhorar o atendimento e financiar ações da sociedade civil para a tuberculose e para também o controle da associação TB-HIV, que é uma associação muito comum, né, os 2 agravos, e foi onde a Barong foi foram quase 30 ONGs que passaram pelos critérios, foram aprovados e receberam o financiamento do projeto. E a Barong de São Paulo foi uma delas, e a nossa convidada é a presidente do Instituto Cultural Barong. Então eu queria que você se apresentasse. Primeiro dizer, um prazer te rever. Ai, com certeza, Alexandre, doutor Alexandre, que saudades. Doutor Alexandre, não, nem seu Alexandre, nem doutor Alexandre. Então Alexandre que faz milagres, né? Eu queria que você se apresentasse e falasse já um pouquinho da sua ONG, para depois falar do motivo que você veio ao Rio de Janeiro. E está voltando hoje, ela não vai poder ficar no programa até o fim. Ela está voltando hoje para São Paulo. Como ONG, ela está voltando de ônibus, né? Não tem financiamento de avião, né? Não. Mas se apresenta aí. Um problema. Se apresenta aí, Marta, por favor. Bem, obrigada pelo convite. Também a gente que agradece. Né, eu estava morrendo de saudades de você, Alexandre. Saudade dessa terra linda que é o Rio de Janeiro, meu Deus. Que Copacabana, difícil, então, nem se fala, né? difícil está sendo ir embora. Mas, enfim, eu sou presidente do Instituto Cultural Barong. A gente trabalha com as questões todas ligadas à sexualidade, saúde sexual e reprodutiva, ou seja, trabalha com a vida, né? A vida como ela é. Esse nome, Barong, vem de bar, né? E ONG, Organização Não Governamental, né? Porque a gente acredita que a gente tem que falar de sexualidade como a gente fala na mesa de um bar, super à vontade, né? O Barong, ele foi fundado em 96 e a gente está com projetos não só em São Paulo, mas como em outras regiões do Brasil. E quando você começou a falar, eu fiquei muito angustiada, de certa forma, porque, assim, essa questão da tuberculose, ela, aliás, como outras questões de saúde, né, ficaram muito escondidas, né, por conta da pandemia da Covid-19, né? Então, a gente sabe que muita gente deixou de procurar serviço de saúde, né? Então, hoje você tem um aumento de várias doenças que têm tratamento, né? A política de prevenção acabou concentrada, né, na questão da Covid-19, que realmente que ainda também não terminou, né? E, enfim,
mas que a gente precisa voltar, né, a trabalhar fortemente com a TB, até porque agora tem teste rápido para tuberculose, né? A gente fez nossos programas são sempre aos sábados, e os 2 últimos sábados foram dedicados à tuberculose, porque o dia 6 de agosto, que é o sábado passado, quer dizer, o nosso programa hoje é sobre sociedade civil, mas o dia 6 de agosto é o Dia Estadual da Tuberculose no Rio de Janeiro, justamente que é a data que marca a fundação de um fórum de ONGs de tuberculose aqui do Estado. Então, ele foi criado no dia 6 de agosto e depois o presidente da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa criou o Dia Estadual e, de uma certa forma, homenageando o esforço da sociedade civil no enfrentamento da tuberculose. Eu não sei se São Paulo tem também um dia da tuberculose ou não. Tem sim, eu não me lembro. Então depois a gente divulga, você me manda e a gente divulga. Mas você estava falando da Barong e do papel da Barong, o seu, desde 96, quer dizer, eu sou péssimo de matemática, mas há quase 30 anos. Exatamente. Né? 28 anos de esforço. E, enfim, fala um pouquinho da Barong. Então, o que a Barong faz? Então, a gente começou, sempre a gente achou que tinha que estar na rua, né? Então, o que caracteriza o Barong é estar nas ruas, é estar onde as pessoas estão. Então, a gente começou primeiro com um trailer, depois nós tivemos uma Kombi, depois a gente não teve nada. E foi um momento que, embora a gente não tivesse nenhum carro para chegar e fazer as nossas campanhas, foi muito importante, porque foi um momento que a gente descobriu que a gente é uma unidade móvel. Sim. Né? O nosso corpo, a gente tem capacidade de, assim, não tem carro, não tem trailer, não tem Kombi, monta-se uma barraca, você chega nas comunidades. E esse momento que a gente não teve, entre aspas, um financiamento para ter um veículo, foi o momento que a gente produziu muito. A gente foi para Niquelândia, só um instantinho, foi para o Centro-Oeste. Bota Barong no Google e vê se você consegue pegar essa Kombi que ela fala, que é a coisa mais fantástica. Eu me lembro quando eu fui coordenador e eu tive que fazer visitas. Mas agora está linda. Agora eu tive que fazer visitas à ONG dela, né, como uma supervisão, fazia parte do contrato, e aí eu fiquei conhecendo, e eu queria, porque eu também trabalho com tabagismo, né, eu queria poder ter uma Kombi dessa para ir nas escolas. Mas agora você tem que conhecer a van. Porque agora é uma van, né? Mas agora é uma van, porque também aí, também assim, como a gente brinca no Barong, pobre porém nobre, né? Então, pobre porém nobre. Nobre. Essa eu não conhecia. Pobre porém nobre. Então a gente fala, agora não tem nada, tudo bem, a gente tentou de várias maneiras conseguir um financiamento, não conseguiu, e a gente encarou um autofinanciamento, né? Que essa é uma questão que também tem que ser discutida pela sociedade civil, né? Às vezes você precisa pensar em investir mesmo, e a gente encarou e comprou com os nossos, através de um financiamento, mas com os nossos recursos. Uhum. Então isso também nos dá muita autonomia. Sim. Né? Porque a van é nossa. Né? Tudo bem que foi cara, é uma dívida que a gente ainda tem um pouquinho, mas é nossa. Mas enfim. Mas eu sou da época da Kombi. A Kombi, ela abria várias portas, né? Então tinha um lado que abria e aparecia uma TV grande com coisas que eles queriam levar para as pessoas. Sim, né? Agora a van já tem um consultório, né? E nesse consultório a gente realiza testagem rápida de HIV, hepatite B, C, sífilis e Covid-19. Né? A gente também, nós estamos com uma pesquisa muito bacana junto com a USP Diversidade, o Instituto Adolfo... USP é a Universidade de São Paulo. Exatamente. O Instituto Adolfo Lutz, chamado Estudo Plural, né? O Programa Estadual de AIDS, onde a gente está colhendo amostras, né, de Covid. Então, a gente também tem capacidade tem uma autonomia, o consultório tem uma autonomia de 12 horas para armazenar vacinas, tem geladeira também, né, material biológico, etc.
Né? Então, aí a gente falou, tá bem, agora vai ser avó. Né? E também tem a televisão, né? E a gente percorre o estado de São Paulo. E agora nós estamos ensaiando um projeto para vir ao Rio. Trabalhar aqui com algumas comunidades. Com algumas comunidades e tal. Né? Porque é fácil, o Rio de Janeiro é muito fácil de chegar. Deixa eu te interromper. São Paulo, Rio Vamos é fácil. bater uma bola aqui. Agora, Antônio, já me veio na cabeça uma coisa. Quais são as comunidades que o Apoia aqui no Rio de Janeiro tem prestado serviço e que tipo de serviço? Porque, de repente, você está do lado aqui da presidente da ONG Barong, e a gente podia botar a comunidade que você atua nesse circuito. Claro. Que a Marta está trazendo essa possibilidade. Me diz quais são para quem não é do Rio, você dá o nome da comunidade e diz mais ou menos onde ela se situa aqui na cidade e o que vocês fazem. Alexandre, nós trabalhamos no esporte, principalmente, né? Eu estudei, através de curso, hoje tenho um diploma de treinador, né? Para trabalhar com crianças carentes, né? Hoje trabalho com 120 garotos aqui no Rio, né? No projeto do Rio de Janeiro, que é o projeto Futuros Craques Carioca. O nome é Projeto Futuros Craques Cariocas. Cariocas, Tá. E nós trabalhamos onde mais tem crianças e adolescentes na comunidade do Vidigal e Chácaras do Céu. Chácara do Céu. Que é uma comunidade próxima. Chácara do Céu. Para quem não é do Rio, Chácara do Céu e Vidigal ficam entre o bairro do Leblon e o bairro de São Conrado, né, na zona sul do Rio de Janeiro. Correto. É uma comunidade que fica em aclive, né, em morros, aqui um chama Chácara do Céu, né? Sim. Vidigal. Você atua também na Rocinha, não? Rocinha, Rio das Pedras. Vai até Rio das Pedras. Sim, e Cantagalo. Sim, Cantagalo, pertinho da minha clínica lá nós trabalhamos Morro do Cantagalo. E aí, esse projeto é um projeto de esportes. Além do esporte, nós fazemos também o trabalho com a arrecadação de alimentos. Sim. Fazemos eventos para arrecadar alimentos. Além dos eventos, tem aquela arrecadação mensal, né? E os contribuintes, quem financia isso são os porteiros do Rio de Janeiro. São os porteiros do Rio de Janeiro. Faz com que esses alimentos cheguem na comunidade. Além de arrecadar, os porteiros também faz com que chegue os próprios porteiros levar até as comunidades. Eu conheço principalmente, Alexandre, para as famílias dos garotos que praticam esporte na instituição, no projeto. Mas estende também um pouco para quem não está inserido no projeto. Eu vi umas fotos suas, né? Vocês são quantos que atuam, assim? Quando vocês saem com aquela camiseta azul, escrito Apoia, quantos vocês são, assim, nessa linha de frente? Aquela camisa azul que leva a imagem do Cristo Redentor. Isso. Depois o Geraldo vai achar uma imagem aí, vai botar para o pessoal que estiver vendo pelo YouTube. No registro da Apoia, são 13 diretores. 13 diretores. São 13 porteiros de várias... E vocês é que vão nesses... Eles que, essa invasão do bem das comunidades. Exatamente. A gente invade as comunidades levando os alimentos. Tem um vídeo, Marta. Isso aqui é sensacional. Tem um vídeo deles que eles descobriram uma família. Não sei se essa família, a criança da família está no projeto, mas eles descobriram uma família em que a dona não dá nem para chamar de casa, né? Mas elas estavam morando dentro de uma pedra, como se fosse parecia assim. A última imagem que eu vi, eu acho que vocês pintaram aquela casa, porque parecia uma caverna, em pleno Vidigal. Essa foi no Vidigal, não foi? Sim, isso, Alexandre, essa terreno fértil para tuberculose. Né? Ela fica na rua, na Avenida João Goulart, na comunidade do Vidigal, na principal.
Quantas pessoas moravam nessa Eu conheço caverna, entre aspas? Eu conheço essa família dentro de 2009. 2009? Eu ajudo essa família dentro de 2009 morando no mesmo local. Essa família nunca recebeu uma outra moradia? Que não sei. 2009 são 13 anos. Hoje a filha dela, quando eu conheci e passei a ajudar em 2009, ela era um bebezinho e hoje já, no caso, já tem filhos. Era um bebezinho. E hoje ela já é... Hoje ela é mãe. Hoje é mãe. Desde 2009 para cá, ela deixou de ser bebê e passou a ser mãe. A filha da Sim, senhora que mora. Aí, no caso, ela mora hoje ali naquele local ali. Ela, o esposo, tem 3 garotos, 2 de 12 anos e uma garota de 15 anos que pratica esporte comigo e uma garotinha de 5 anos. No caso, ali estão morando 6 pessoas. A filha dela que casou hoje, no caso, tem... Marta, você conhece o Vidigal? Conheço. Você acha que o Vidigal caberia no projeto do Barão? Eu acho que sim. E também, né, a gente não faz nada sem parceria. Assim, a ideia de trabalhar no Rio é absolutamente estabelecida. Só é viável se a gente tiver parceiros. Até porque, no caso da identificação, e com certeza a gente vai identificar uma série de casos, não só de TB, como HIV, como de sífilis, etc., essas pessoas vão ser tratadas aqui. Sim. Né? Elas vão precisar ser encaminhadas aqui. Sim. Elas vão precisar ser acolhidas aqui. Sim. Né? Então, a ideia é construir um projeto em que a gente traga a nossa estrutura, né, o nosso conhecimento para trocar. Né? Agora, quem tem que nos ajudar a tecer essa rede de atendimento e para onde a gente deve ir são vocês. Né? Então, que foi, tá vendo? O Alexandre Milagres faz milagres, gente. Quando eu digo isso, eu falo para vários amigos meus. Não, mas isso não foi ao acaso. A vinda do Antônio aqui. Tá vendo? A vinda do Antônio aqui. Essa é a minha teoria. Foi uma conversa de bar entre eu e um amigo. Bar parece já bem com a Barong. Mas entre eu e um amigo comum, amigo do seu pai. E nós estávamos conversando sobre uns recursos que é possível que ele receba, e ele estava pensando que ele não queria receber o recurso, ele achava que não deveria receber, mas aí, num outro momento, ele achou, esse recurso eu posso, de repente, reverter para o projeto de uma pessoa que eu não conhecia. E essa pessoa veio a ser o Antônio. Olha. Nosso programa hoje ia ser sobre um outro tema, ia ser sobre feminicídio, que é um tema que me incomoda barbaramente, mas as pessoas que iam falar sobre isso estavam envolvidas, um num congresso de álcool e drogas, enfim, o outro saiu do Rio, e aí eu falei, não, eu preciso conversar com o Antônio, preciso conversar, será que ele vai estar disponível para vir aqui? E ontem, Marta me mandou uma mensagem dizendo que estava no Rio. Eu falei, só juntou as duas coisas. Em 3 dias, Geraldo, nós montamos essa bancada aqui. Tá vendo? Bom, e daqui vai sair um projeto, provavelmente. Então. Só para eu ter uma noção aqui do programa, qual é o seu momento limite? Você tem que sair daqui a que horas? O meu ônibus sai às 4 horas. Daqui. Que horas tem que sair do programa? Não, o ônibus sai às 4. Sim. Eu não sei quanto tempo eu demoro para chegar aqui na rodoviária? Na rodoviária. De Uber? De Uber. Ah, não, 1 hora é suficiente. Ah, tá bom. Mas enfim, tranquilo. quando estiver terminando o programa... Não, você já pensou que chato se eu perder o ônibus? O programa termina às 3 horas, né? Se você quiser sair umas 10 para as 3, então a gente ainda vai ter tempo para conversar. Não, dá sim. Acho que 3 horas dá. Bom, enfim, antes de acabar o programa, eu me incumbo disso, botar vocês dois em contato, e a Jéssica também, para vocês... Tem alguma previsão dessa vinda... A gente pretende vir o ano que vem, já no segundo, estruturar no primeiro semestre governo e vir novo, aquela coisa. Né, estruturar porque você precisa de um planejamento. Claro. Né, e buscar as datas corretas, né? Para quem é do Rio e não conhece a Barong, não tem ideia do potencial de comunicação e de atuação desse pessoal dela. A Barong hoje tem, assim,
como ele disse, né, registrado. Quantas pessoas estão trabalhando lá voluntariamente? Olha, a gente tem muitos voluntários, mas a gente também tem muita gente contratada, e isso é bacana, porque uma das propostas também da ONG é gerar renda, né? Então, e também tem uma questão de sigilo, né, de vínculo. Então, a gente não pode... nós temos 4 enfermeiros trabalhando conosco, agora parceria com a universidade, com a Unisa, né, com os estudantes de medicina, com a USP Diversidade também. Para quem não é de São Paulo, Unisa, o que é a Unisa? A Unisa é a Universidade de Medicina de São Paulo. Né? É pública ou é privada? Não, é privada. É privada. Nós também temos temos jornalistas trabalhando com a gente, assistente social, 4 psicólogas, sexóloga, né? Um quadro bem amplo e principalmente multidisciplinar, né? Que isso é bacana para você trocar conhecimento. E também eu penso que um dos nossos diferenciais, né, muitas das pessoas que trabalham no Barong fazendo a questão da testagem são pessoas que vivem com HIV, né, e vivem muito bem, né, em termos de qualidade de vida, porque hoje, se você faz o tratamento, você se torna uma pessoa indetectável igual a intransmissível, né? Isso é algo que deve ser um mantra na saúde, a gente comunicar, né? Que a pessoa vivendo com HIV, ela não transmite, ela pode ter uma vida sexual tranquila, ter filhos, estudar, etc. Ela não segue em frente, né? Mas fundamental é fundamental fazer o tratamento como qualquer outra doença crônica. Exatamente, diabetes, você pode ter uma vida com qualidade, desde que, né? Eu tenho hipertensão arterial, tomo remédio todo dia de manhã, todo dia de noite. Aliás, a diabetes é uma das questões mais difíceis, né, de ter adesão, muito mais do que o próprio HIV. Né? Porque é muito difícil você deixar de comer doce, enfim, né? Carboidratos em geral. É bem complicado. Aliás, eu vejo que você... Eu estava dando uma estudada na Barong antes do programa e vi que, entre outras coisas, vocês fazem testagem também para hepatite, né? Porque hoje é uma preocupação. B e C. Então, na verdade, vocês trabalham com as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis. A base veio daí, né? Exato, mas também com a prevenção. E a Covid não é sexualmente transmissível. A Covid não é do meu tempo em que eu supervisionava a Barong. E a gente, durante toda a pandemia de Covid, a gente brigou muito para ter teste. Né? E não conseguimos. Porque, bom, a gente não preciso nem contar para vocês como foi viver a Covid, né, em São Paulo, né, com 4 ministros da saúde, né? Ou seja, assim, a gente sabe que teve teste de Covid vencendo milhões e a gente não conseguiu testar, né? E tendo toda tecnologia para isso. Aqui no Rio hoje ainda tem teste vencendo. Não, isso é inacreditável. E toda vez... Agora a gente tem teste porque a gente tem uma parceria com uma startup, que é a GermSure, que consegue os testes para nós e juntamente com esse trabalho com a USP Diversidade, nós temos testado o Covid, HIV, hepatite B, C, sífilis. Em toda a ação que a gente faz, são 15, 16, 17 casos de Covid que a gente acaba... Então, a Covid é presente. Só não deixar passar esse tema que você está trazendo, que é tão importante, mas é bom a gente não deixar passar, que aqui no Rio de Janeiro, entrando já para o 3º ano da pandemia, nós ainda temos em torno de 3 milhões de pessoas, só no nosso estado, que não completaram a vacinação corretamente. Temos mais de 1,5 milhão de pessoas que não tomaram sequer a primeira dose. Quer dizer, uma coisa gravíssima. Você está aí angustiada pela falta da vacina, mas existe um outro pessoal que, apesar de ter vacina quando tinha,
As pessoas não buscavam. Mas é por isso que a gente vacinação. precisa da busca ativa. Eu estou convencida, né, e a equipe do Barong está convencida, que se a gente tivesse vacina conosco e fosse às comunidades e fizesse uma campanha, as pessoas apareceriam com a carteirinha para vacinar. A gente teve uma experiência, a gente já fez muita vacinação de febre amarela, de tétano, por exemplo, no Centro-Oeste. E o que a gente observava? Principalmente com o caminhoneiro. O caminhoneiro carrega a carteirinha de vacina. Ele leva aquilo como ele leva o RG e a carta de motorista. Só que às vezes ele não tem tempo, ele não pode entrar com aquele caminhão gigante numa cidadezinha desse tamanho, porque a cidade não permite né? E ele não sai, ele não fica longe da carga, porque ele é responsável pela carga, né? Então, carga às vezes de milhões. Carga às vezes de milhões, e que ele é responsável. E fora todos os outros problemas que caminhoneiro acaba tendo, porque fica muito tempo sentado, então eles têm problema de coluna, tem problema vascular, enfim. A gente não abordou isso como ação da Barong, mas vocês têm uma ação específica com saúde do homem também. Saúde do homem e com caminhoneiro especificamente. E quando a gente teve esse trabalho, foram 4, 5 anos com as vacinas, a gente vacinava com toda tranquilidade. As pessoas tinham a carteirinha. Então, na questão da Covid por exemplo, no HPV, né? Na questão do HPV, que muita gente também não se vacinou, a Barong tem condições de fazer essa busca ativa e vacinar. Só que aí você precisa, primeiro, de ter muitos parceiros, né? No sentido, aí quando eu me refiro a parceiro, é parceiro, inclusive, na área governamental, né? Porque essas vacinas, elas têm que vir, né, para nós. A gente pode até trabalhar com os recursos humanos. Os testes, né? Vocês também recebem do governo? Os testes, sim. Os testes, de hepatite, de HIV, esses todos são sífilis, tranquilos, e a gente recebe do Programa Municipal de AIDS sem problema nenhum, né? Do Programa de São Paulo. A questão são sempre os testes de Covid, né? É que o campo da saúde, eu vim para cá, aliás, eu preciso até agradecer, porque foi sensacional, foi uma mobilização que o Grupo Arco-Íris, aqui do Rio de Janeiro, organizou para discutir a questão da... Fala um pouquinho, para quem não conhece, o Grupo Arco-Íris. O Grupo Arco-Íris, ele fica aqui na rua, atende toda tarde, na Rua da Carioca 45, né? Tem uma série de projetos voltados às questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva também, tem atendimento, acolhimento, né? E um trabalho voltado às pessoas que vivem com HIV. E também outras questões ligadas ao universo LGBTQIA+, né? Depois a gente bota no comentário, tanto no YouTube, no Facebook, a gente bota o endereço deles direitinho. Então. E eles organizaram um seminário absolutamente incrível sobre a questão da monkeypox, no como a sociedade civil deve se organizar, porque vai sobrar pra gente. Marta, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa e vamos deixar o povo emocionado aí, angustiado, ansioso, para saber exatamente o que é que você veio fazer aqui no Rio. E, Geraldo, bota aquela musiquinha nossa, que é no coro sobre uma música do Geraldinho Azevedo, que eu participei desse coro com muita honra, e a música chama-se Fumar Pra Quê? Porque ele fez no momento que ele estava parando de fumar. Bota aí, Geraldo, tá no ponto? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana,
98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, estamos retomando, iniciando o segundo bloco do programa Viva Voz Saúde, que é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e hoje nós estamos falando sobre o papel da sociedade civil organizada e das lideranças dessa mesma sociedade no enfrentamento das nossas mazelas do dia a dia. E eu sou não só sou um ativista, mas eu sou um fervoroso defensor das unidades, das organizações da sociedade civil, das organizações não governamentais, que prestam um serviço extraordinário para a sociedade, e eu tenho o feeling de que a valorização que é dada a essas lideranças e a essas organizações está muito aquém no Brasil do que essas organizações mereceriam. Uma das coisas interessantes, quando a gente... Eu como ativista, me associo a várias organizações fora do Brasil. E quando você vai nos sites das organizações, nos Facebooks e nos canais do YouTube, todas, sem exceção, têm um espaço reservado para sensibilizar as pessoas a fazerem doações, né? E isso é uma prática muito já assimilada pelas sociedades fora do Brasil.
Existem instituições americanas, por exemplo, uma que eu trabalho junto, que é Tobacco Free Kids, né? É uma campanha para as crianças ficarem livres do tabaco. E eles têm uma premiação, que é uma outra coisa que eu também curto muito, estou até achando ótimo, a Jéssica está aqui ao meu lado, que é o protagonismo do jovem, né? Uma coisa que no Brasil ainda está muito incipiente. E essa Tobacco Free Kids, essa ONG americana, anualmente tem um concurso, não é bem um concurso, é feita uma avaliação dos jovens que fizeram os melhores trabalhos em relação ao enfrentamento do tabaco, da indústria da nicotina, e eles são premiados. E aí quando você vai ver a premiação, são 30, 40 empresas de peso que estão ali prestigiando e, enfim, financiando, por exemplo, a própria premiação, que é sempre num lugar amplo e com muita divulgação. Depois eu vou botar aqui nos comentários também do programa, eu vou colocar esses links dessas organizações. A Apoia é apoiada basicamente pelos porteiros, não é isso? Vocês não têm apoio de nenhuma empresa, de nenhum conglomerado, de um supermercado, nada. Vocês compram as coisas, as cestas básicas, aquelas chuteiras, que eu vejo fotos de vocês com várias assim, mesas cheias de chuteira. Aquilo também é financiado pelos porteiros? Não, senhor, essa parte não. Essa parte foi há 5 anos atrás, quando um cidadão americano... Senhor Shaw Brown, presidente da instituição Samba 360 em Nova York, com sede em Nova York. É uma instituição americana com o nome Samba 360. Correto. Esse cidadão chegou até a mim através de algum conhecimento de alguém, né? Chegou até a mim... A Jéssica está dizendo que foi através de rede social. Fala isso, fala no microfone. Foi sim. Por acaso, a esposa desse americano acabou... Que é também americana? Ela é brasileira. Ela é brasileira. Isso. Aí ela entrou em contato com meu pai. Como é o nome dela? Sabe o nome dela? Lembra? Não? Silmara, né? Não, Sônia. Silmara é uma das representantes, é brasileira, representante da instituição Samba 360. Mas a esposa dele se chama Sônia. Isso. Parabéns, Sônia. Parabéns. Então ela, assim como a Silmara também, entraram em contato com meu pai e nesse caso começaram a traçar, né, esse projeto, essa coisa de envio de material esportivo. E eu achei legal porque, de certa forma, sou eu que passo essa parte das imagens, né? Sim. Então, eles conheceram todo o trabalho do meu pai através disso, né? Então, eu me senti um pouquinho assim, contribuindo, né? Para quem não está pegando o programa já a partir do segundo bloco, Jéssica Souza é filha do Antônio Souza, da ONG Apoia. E Jéssica é estudante de jornalismo na Pinheiro Guimarães, não é isso que você está retomando? Guimarães. Isso, eu já estou retomando. Uhum. Mas foi muito gratificante essa parte. Você disse que isso tem 5 anos, Antônio? Sim. Então, desde 5 anos para cá, ele tem regularmente abastecido as crianças de material esportivo, é isso? Isso. O americano, Shaw Brown, né? Ele está sempre vindo aqui para o Rio de Janeiro, ele ou a esposa, né? E trazem esse material e fazem essa doação para a instituição. Anualmente. Né? Quantas chuteiras, mais ou menos? Você falou que tem 120 meninos. Incrível. É futebol de campo, é jogo na grama. Tem as duas, society e campo. Sim. Porque nós usamos também uma vez por mês. Tem um domingo que é reservado no Clube dos Porteiros, em Magé, sim, que é justamente... um imenso clube. Exatamente. Nosso amigo Sampaio. Exatamente, um dos diretores, né? Muito amigo que meu, Sampaio. Também eu sou um dos diretores do sindicato da categoria do Rio de Janeiro. Sim. Certo? E lá, nesse clube, usamos chuteiras de trava. E aqui na Lagoa Campo Sintético é a chuteira onde joga o Putatime? Exatamente, nosso amigo Antônio.
O presidente de honra do Puta-Time é com Como é que quem chama eu... o time? Puta-Time. É com quem eu estava no bar conversando, foi justamente com o Antônio, que é o presidente. delícia, que eles jogam ali no estádio de grama, de society, ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Um lugar lindo, inclusive, do lado do Clube Piraquê. Mas e quantas chuteiras você acha que você recebe? O Alexandre, nós recebemos bastante material. Um chute, muito. por alto. Nos primeiros anos, assim, eles mandam com frequência. Sim. Vem um brasileiro para cá, eles mandam material. Sim, tá. Aí a gente recebeu... Isso vem pingadinho, então. Vem. Ontem eu recebi 15 pares de chuteira, ontem. Pelas mãos do próprio Chabral. Né, ontem, que ele estava no Brasil. Né? Puxa, podia ter trazido ele aqui, se eu soubesse. Pois é. Ele ainda está aqui no Rio? Viajou ontem. Bom. Vai voltar aqui em janeiro para fazer uma viagem no interior do Ceará comigo. Porque ele já foi lá comigo, aí em 2020. Jéssica, né? fala um pouquinho que a gente não tocou nesse assunto, para depois a gente voltar para Marta, que você É não pode incrível, deixar né? os ouvintes morrerem de ansiedade, porque a gente partiu para o segundo bloco dizendo que ela ia trazer, mas é bom que a gente mantenha os ouvintes presos. Não, mas a história incrível dessa, Fala um né? pouquinho dessa perna que vocês abriram lá para o Ceará. Quer dizer, ele veio do Ceará para cá, de Ipu. Você já nasceu aqui ou nasceu lá? Não, eu já nasci aqui no Rio. Já nasceu aqui. E fala disso aí, como é que essa perna agora se expandiu para o Ceará? Então, né, meu em Ipu pai... também? É em Ipu e É Poeiras, Ipu, né? o nome da cidade? Ipu. 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 Tá. E Poeiras também, né? Projeto Futuros Craques Ipuense. Ipuense, olha. Poeira é o nome de uma cidade? Também. Que tem o projeto Futuros Craques de Ipueiras. De Poeiras. Tudo eu levo o nome Exatamente. da cidade. É Futuros Craques Cariocas, né? E aí levei para as outras cidades. E qual é a distância de Ipu para Poeiras? 30 quilômetros. 30 quilômetros só. E aí, como é que o projeto já fez lá? Então, isso começou porque o meu pai, né, ele nasceu lá, É né, ele Ipuense. se criou Agora eu lá. aprendi que é Ipuense que se Ipuense. fala. Ele foi criado lá, então, assim, nada mais justo do que levar o projeto para lá também, né, Claro. para os filhos dos primos, né, e, enfim... Lá, obviamente, não tem tanto prédio assim para ter Não, tanto lá- porteiro, né? Qual é o critério lá das pessoas entrarem no projeto? Então, lá não tem os porteiros, mas aqui a gente faz o nosso trabalho mandando para lá, né? Entendi. Por exemplo, a história do americano entregar os materiais não fica só retido ao Aqui. Rio de Janeiro. Aham. Por exemplo, essa viagem que eles vão fazer em janeiro vai ser justamente para levar o material e vai, né, dar acessibilidade para as crianças de lá também. Eu cortei você justamente na hora que você estava dizendo isso, que felizmente a Jéssica resgatou. Você e o americano. Você vai também, Jéssica? Então, Não sabe ainda. ainda não sei, mas... Você e o americano vão para Ipu e Poeiras Pela segunda vez. pela segunda Em vez. 2000, americano em 2020, e para Choques. ele falou que foi uma das maiores aventuras dele chegar em Fortaleza, onde nós levamos 2.400 peças de material esportivo. 2.400 peças. Muita bagagem. Short, meião, chuteira, chuteiras, tênis, nós levamos camiseta. 10 bagagens no Qual o avião. nome do projeto lá? Ipu? Futuros Craques Ipuense. Tá, Futuros hoje- craques ipuenses, poeirense não, se chama poeirense? Não, aí tem o projeto, eu levei para outra cidade, Futuros Craques de Ipueiras. De Poeiras. Mas agora, recente, no mês de junho, eu tive na cidade do Ipu, onde eu registrei uma ONG também, na cidade do Ipu, chamada ASECRAI. Aqui é Apoia, lá é a Secrai. Sim, Associação Esportiva Craques Ipuense. Eita, Entendeu? um nome dinâmico, hein? Mesmo com todo esse tratamento, toda essa E ele, dificuldade. você não né? tinha chegado, Marta, mas ele contou para nós aqui, e eu estou do lado dele aqui, eu estou vendo, ele submeteu uma cirurgia por um tumor maligno na cavidade oral, isso Na foi? parte da faringe. Na faringe. Isso vai- E está em tratamento agora, nesse momento, e já estava quando registrou lá aonde. Sim, eu saí daqui mesmo no logo Precisa depois. falar mais algumas coisas sobre o que é o ativismo, né? A importância das lideranças. Podia até acabar o programa Ela não aqui, ouviu né? eu falar das 3
maiores superações de vida que eu passei, né? Com 15 anos, atingido por um raio, fiquei 3 meses me tratando. Com 32 anos, o carro que eu estava dirigindo foi atingido por um caminhão de gás, capotou várias vezes, fiquei 300 dias me tratando. E agora, com 51 anos, fui diagnosticado com a neoplasia maligna, e os médicos não me davam oportunidade nenhuma de fazer essa cirurgia, e sim através de um robô. E assim foi feito as 2 cirurgias, uma retirada do tumor pelo robô e essa por fora. Vamos valorizar o local então. Onde é que você foi submetido a esse tratamento? No INCA, na Cruz Vermelha. Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro. É porque você tem que ficar muitos anos por aqui, Antônio, porque eu imagino que daqui 30 anos o que você já vai ter feito. Imagina. É assim, eu ainda acredito, eu tenho muita fé, eu acho que ainda tem muitas missões a cumprir. Nossa, mãe, o universo está conspirando a favor, botou essa brasileira e esse americano aí na tua frente, essa filha aí onde aqui no bonita, Rio, talentosa, no que Rio também está se engajando, obrigada. Desde 2009, eu acho que esse raio deu poder. Esse raio deu poder. Desde 2009 foi muitas. Hoje tem famílias no Vidigal, onde garotos que praticavam esporte comigo, hoje construíram família, são cidadãos, trabalhadores. Isso para mim me orgulha muito, porque nós não trabalhamos só para o garoto se dedicar para ser um profissional, e sim um cidadão, né? Estudar. Claro. Nós temos uma exigência muito grande, o garoto tem que estar estudando, tem que ter notas, onde justamente o senhor fez um comentário sobre uma instituição americana que dá prêmios. Nós não podemos dar grandes coisas, mas sim um troféu, um certificado, como o melhor atleta do ano, o melhor atleta do mês. Isso nós procuramos fazer sempre. Entendeu? E as famílias das comunidades só têm a ganhar com isso, porque ali nós vamos desenvolvendo um trabalho de educação. Eu acho que depois, num outro momento, eu queria te apresentar a um pessoal do Camp Mangueira, que eu estive, ainda não me desliguei, de diretor de projeto social desse Camp Mangueira, que é inicialmente atendendo a comunidade lá da Mangueira, da escola de samba e da região. Mas eu acho que é um projeto que também é exemplo do que a gente comentou com Marta e da Barong, que pode também ser trazido para o Vidigal, para a Rocinha e para a Chácara do Céu, que é um projeto de profissionalização dos jovens. Depois eu vou te dar o site direitinho, Camp Mangueira, e já fizemos inclusive um programa de rádio aqui sobre o Camp Mangueira, com a presidente do Camp à época, com os outros diretores, e aí eu vou botar o link também do programa para você ficar conhecendo o que é o Camp Mangueira. Sugiro também, Marta, que você conheça, e talvez até que a Barong também possa atuar lá na Mangueira. E Jéssica, qual é o papel que você está vislumbrando, uma vez que você se forme? Como é que você está trabalhando a parte da comunicação do Projeto Apoia? Porque eu sou de uma ONG. Isso aqui que nós fazemos aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, já tem uns 6 anos, é justamente comunicação. Fundamentalmente sobre questões ligadas à saúde pública. Mas abrimos para algumas áreas. Já fizemos um programa aqui com mestre de bateria, enfim, com o próprio Camp Mangueira, que trabalha mais com educação. Mas como é que você pretende avançar nessa área? O que você já está fazendo? O que você quer aperfeiçoar? Eu comecei isso por causa do trabalho do meu pai, né? Que eu sentia que, de certa forma, eu tinha que estar ali ajudando. E, assim, tenho visto um feedback muito grande, muito bom. E estou muito feliz de fazer parte disso. Mas, assim, a gente sabe, né? Que tem sempre que estar avançando. E... assim, eu tenho estado acompanhando... Você está trabalhando assim, as imagens você que está fazendo? Sim, sobre... E o teu pai me deu 2 endereços de Instagram e Facebook. Isso. E depois nós vamos botar aqui nos links, para quem quiser conhecer o trabalho mais, né?
E aí você que está mexendo na rede social também do Apoia. Sim, inclusive na semana passada a gente foi lá em Mauá, né, fazer esse evento no Clube dos Porteiros. Eu gravei, eu fiz uma cobertura lá das entregas, dos troféus, uma live também no Facebook, né, com o jogo, com a partida, partes da partida. E essa parte, assim, é muito importante porque é o que faz as pessoas conhecerem o trabalho dele, né? Claro. Então, assim, eu tenho acompanhado, eu tenho feito cobertura de entrega e, assim, depois tenho dado a minha opinião. Vou olhar tudo com detalhe, viu? E principalmente a tradução, para eu conversar com o próprio Chabral, é ela que depois faz a tradução. Eu queria, Jéssica, que você escrevesse o nome do americano para eu botar ele tem algum site, alguma coisa? Tem o então Instagram depois você dele. me dá isso? Que aí a gente divulga também o trabalho dele, né? Porque é um trabalho meritório, né? Claro. O cara vai para Ipu, vai para Poeiras. Ele é casado com a carioca que mora que morou aqui em Copacabana. A Sônia. A própria mãe da senhora Sônia mora aqui em Copacabana. Que idade deve ter esse Ele, 47 anos. Novo ainda. E Marta, vamos voltar agora para não deixar os ouvintes muito ansiosos, mais ansiosos ainda. O que você veio fazer no Rio aqui? Então, eu vim para aprender, na verdade. Chegou ontem ou sexta-feira? Eu cheguei na quinta noite. E o seminário foi ontem, esse seminário de mobilização do Grupo Arco-Íris, para discutir as questões relativas à monkeypox, né? Monkeypox é a nova varíola. Eu estou evitando chamar de varíola dos macacos. Por favor. Porque as pessoas estão matando macaco. Né? Aliás, eu não Na época entendo. da febre amarela já foi assim, mataram macaco porque achavam que o macaco estava transmitindo. Eu não entendo porque a OMS não muda esse nome urgentemente. Ela tem sugerido que as pessoas adotem nova varíola. Né? Porque realmente, assim, a infecção se dá de humano para humano, né? Então, não dá do macaquinho para nós, né? Então, e aí o ser humano é tão louco, né? Eu tenho visto as ONGs de meio ambiente muito mobilizadas em relação a essa questão, porque já estão matando macacos. Envenenando. Com requintes de crueldade. Aí você fala, não é uma coisa tão surreal, né? É inacreditável. É inacreditável, né? Mas, enfim, essa discussão foi muito interessante porque a proposta é buscar uma resposta, né, que a sociedade civil possa oferecer em relação à informação sobre a monkeypox, né, inclusive buscando combater os possíveis preconceitos que já estão surgindo, né? Então, fala desses preconceitos. O que acontece com a monkeypox, né? Na verdade, ainda uma série de dúvidas. As pessoas ainda não conhecem essa nova variante, essa nova varíola, né? Como ela foi diagnosticada no primeiro momento, né? E surgiu um artigo científico, né, entre homens que faziam sexo com homens em determinada, foi agora no verão na Europa, né, em 2, 3 raves, né, já se começou uma associação, né, como se a gente estivesse voltando 40 anos no tempo. Voltando a 40 anos de algo que a gente... Exatamente, né? Então, a primeira questão é eliminar qualquer possibilidade de preconceito, né? Ao mesmo tempo que, se nesse momento ela tem atingido mais essa população também tem que se organizar, né? Em que sentido? Discutir a prevenção, sim, né? Exigir vacina, né? Então, o Brasil receberá um lote de vacina. E existe um lote bem pequeno, o Ministério está adquirindo. Até porque não tem vacina para todo mundo. Sim. Né? E se aventou a possibilidade de que essas vacinas sejam para profissional de saúde. Eu discordo totalmente.
né? O profissional de saúde não é a pessoa vulnerável à monkeypox. Que é diferente da Covid. Né? Ele está com luva. A transmissão é diferente. Ele está com luva, ele está com máscara. Quem são as pessoas que devem receber a vacina? Inicialmente. Inicialmente, porque não terá vacina para todo mundo. Né? Porque como ela se transmite, o que já se sabe, né, como ela se transmite, né, por contato íntimo, né, não necessariamente o sexual, né, é essa coisa de ficar muito tempo abraçado, de assim, o contato íntimo mesmo, né, beijo, né, isso com pessoas assintomáticas. Exatamente, né? assintomáticas. Vocês vão ter o Rock in Rio, né? Sim. Então, o Rock in Rio não é é diferente da parada gay, né? Então, tem que se pensar nesta comunicação, né? Então, você imaginar que a população prioritária é o profissional de saúde é um pouco de excesso de privilégio, na minha opinião. Né? Eu acredito que não, nesse caso, não. Outra questão é construir materiais de comunicação pensando nesse Brasil tão diverso que a gente tem. O jeito que a gente vai falar sobre monkeypox aqui é provavelmente diferente de como você vai falar no Ceará. Né? Então, como é que a gente vai comunicar? Então, vamos começar a parar de falar monkeypox. Nova varíola. Essa nova varíola. Chegando, né? Lá em Ipu. E mais que tudo, né, penso eu e nós do Barong, né, é fortalecer o SUS. Porque nada é possível se a gente não reconstruir o Sistema Único de Saúde. Né? Se a gente não aprendeu isso com a Covid, a gente não aprende mais. Né? Assim, quem não entendeu, não, é verdade, se a gente não conseguiu entender, né, que assim, a nova varíola surgirão outras enfermidades e que se você não tiver um sistema único de saúde sólido, né, pautado, baseado, calcado na ciência, mais ciência, mais ciência e ciência, nada além disso, né, e com financiamento, né, um financiamento digno para os profissionais, para a pesquisa, etc., a gente vai estar sempre pagando incêndio. Né? Então, a própria monkeypox, a própria nova varíola, perdão, ela já acontecia numa região da África, né, como uma endemia, né, e não há recursos para pesquisar, não havia recurso para pesquisá-la. Por quê? Porque não interessa financeiramente para descobrir o que estava acontecendo ali. Agora que ela já está em 76 países, as pessoas, vamos pesquisar. Então, essa desigualdade, né, ela acontece no mundo inteiro. E ela acontece desde o sujeito que não tem a chuteira e quer, né, até na África Central, onde uma criança tem a nova varíola, mas nunca foi pesquisado suficientemente porque, né, afinal está acontecendo lá e é endêmico, né, não chegou na gente, né, não chegou. Está distante, não chegou, né? Agora que está em 76 países, né, vamos apagar incêndio. Então, o Brasil tem, com financiamento, o Brasil tem condição. O Brasil tem cientistas, o Brasil tem campos de pesquisa interessantíssimos, tem institutos, né? Você sabe disso, você passou recentemente por uma alta tecnologia de saúde. Né? Então, se a gente não fortalecer o SUS e combater fake news e se pautar na ciência, a gente vai ter problema com a nova varíola, com novas Covids e o que vier, né? Nós fizemos, Marta, nós ficamos sem o programa mais ou menos 2 anos e meio, por causa da pandemia. E aí nós retomamos em julho. E o primeiro programa que nós fizemos foi sobre a resposta do SUS à questão da Covid. E o segundo programa foi com o ex-ministro da Saúde, o Zé Gomes Temporão, que o melhor ministro, né? O título que eu dei ao programa foi Qual o papel de um ministro da Saúde durante
problemas graves de saúde pública. Depois eu vou colocar para vocês conhecerem, entrarem em contato com esses 2 programas. Mas o que nós ressaltamos foi o que você está trazendo, que é a própria população valorizar o SUS mais do que valoriza. E Sim. cobrar e demandar por aperfeiçoamentos, melhores financiamentos, maiores financiamentos, melhor gestão. E eu lembrei nos 2 programas, e agora vou lembrar de novo, uma frase encantadora da deputada Érica Cocai a respeito do SUS. Ela considera o SUS o maior programa de inclusão social que nós temos no Brasil. Eu me lembro que e complementando, o melhor programa social que nós temos de inclusão no Brasil e que deveria ser tombado como patrimônio imaterial da humanidade. E eu me lembro de uma entrevista anterior que eu fiz com o Temporão, e que o Temporão se lembrou, né, nos lembrou de situações que haviam antigamente em que uma pessoa se internava numa determinada unidade privada e saía da internação sem um patrimônio. Tinha que vender, às vezes, um apartamento. O apartamento da família era vendido para pagar a conta daquela unidade, daquele tempo que a pessoa ficou lá dentro. E, às vezes, pior, a pessoa ia a óbito e a família, mesmo perdendo o seu familiar, perdia também o patrimônio. Quer dizer, as pessoas não têm noção do que era viver antes da Constituinte, né, da Constituição de 88, sem essa mecanismo de proteção. Isso chama-se proteção. Você pode hoje ter um problema na rua aqui, tropeçar na saída da rádio, você é só ligar para 192 e vem alguém aqui na porta da rádio te pegar, te atender dar os primeiros socorros, te imobilizar, te botar numa maca e te levar para uma unidade. E, de repente, se precisar de UTI, você vai ficar dentro de uma UTI. Isso tudo sem R$1 ser despendido, fora o que nós já pagamos todo tipo de imposto, né? Mas eu acho que, Marta, acho que foi muito bem lembrado que a Covid está indo embora, não foi ainda. Não. A nova varíola está chegando, a gente não sabe qual o impacto que vai ter, mas daqui a pouco vão ter outras. Sim, né? Porque assim, gente, a doença sempre fez parte da vida, né? Sim. E agora as pessoas circulam mais. Né? Então, sempre bactérias, vírus circularam, né? E quando você... Circular mais, que você diz, migrações para lá. Claro, então... mas quando você comentou sobre a questão, né, do senhor Charles, né, que tem essa... Você escreveu aí? Que faz a doação, escreve, né, para vocês. Eu fico pensando que assim, o Brasil, da mesma forma que a gente tem que lutar pelo SUS, a gente tem que discutir profundamente a questão da distribuição de renda. Sim. Né? Tributar as grandes fortunas. Não é possível uma pessoa viver numa caverna. Sim. A gente não pode pôr a cabeça no travesseiro todo dia e achar que isso é absolutamente normal. Vivendo na caverna desde 2009, pelo menos. Isso é indigno, né? Isso é indigno. Isso um país que permite isso é um país que está com uma sociedade com os valores totalmente corrompidos, né? Então, a gente não tem que pensar enfrentar isso, né? Da questão dessa riqueza, né? Tão distribuída de maneira tão desigual, né? E passa pela tributação das grandes fortunas, passa por isso. Sim. Eu brinco sempre, né? Que assim, essa coisa de você querer deixar para o herdeiro do herdeiro do herdeiro do herdeiro, você vai estar criando parasita social, né? Você não precisa deixar para a tua quinta geração dinheiro.
Isso é loucura. Você vai criar parasita social, ele não vai estudar, ele não vai trabalhar. Não, e vai arrumar duas cartomantes que vão dizer que precisa de apoio. Exatamente. Quando aconteceu essa história, uma amiga minha me ligou e falou: Marta, a sua teoria de parasita social aí. Por que isso? Porque, assim, essa só história... um dos quadros, 240 milhões. Essa história é horrível, mas assim... Bizarro, né? Mas para que alguém precisa viver com tanto dinheiro, meu Deus do céu? Assim, é bom ter dinheiro, né? É bom ter conforto, é bom viajar, é bom comer uma comida bacana, mas existe um limite na... Uma coisa interessante, eu falei dos Estados Unidos e do financiamento de organizações não governamentais, organizações da sociedade civil. Mas uma coisa interessante é que o americano, ele tem, o milionário, o bilionário americano, além de outras mazelas, mas eles têm uma cultura de doação, sim, de financiamento, de ajuda. Até porque tem uma isenção fiscal, eles têm todo um sistema que acaba, que para eles é mais barato, entre aspas, é mais barato, doar, né, do que pagar imposto. Tem duas, em relação ao tabagismo, tem duas organizações americanas que têm um papel fundamental no controle do tabaco do mundo. Um deles é liderado pelo Michael Bloomberg, que tem uma fundação chamada Bloomberg, o Michael foi prefeito de Nova York. E Nova York é uma das cidades do mundo com melhor controle de tabaco no planeta, por influência do Bloomberg. E o Bloomberg chamou para doação, a primeira doação do Bloomberg para o mundo foi de 350 milhões de dólares. E ele chamou para completar 500 uma outra fundação de um amigo, que é a Fundação Melinda Bill e Melinda Gates. Bill e Melinda Gates, que um entrou com 350 e o outro entrou com 150. E quando você vai ver, por exemplo, muito do que é feito aqui pela organização social no Brasil contra o tabaco é feito com financiamento de Bloomberg e Gates. E quando você vai ver o que Gates e que Bloomberg fizeram com a herança, eles já praticamente comprometeram 95% das heranças. Os filhos não vão ter esse 95% de herança e estão concordando com isso. Não, porque 5% provavelmente será muito. Muito. Porque você tem que imaginar que são 5%, né, 5% de um valor que a gente, simples mortal, não consegue calcular. Bilhões, né, de dólares. Patrimônio de conhecimento, né? Porque essas pessoas não estudaram em qualquer lugar, e de relações pessoais, né? Porque você herda tudo isso. Você o privilégio gera privilégio, né, exatamente, gente? Então, os filhos deles provavelmente estão estudando em colégios, em universidades, netos bacanas, e tem todo um círculo social, né? Eles têm muito que vai facilitar a vida. Exatamente. Né? Queria falar, Jéssica. Então, fora o nome deles, né? O próprio nome que eles vão carregar por gerações, entendeu? Eles vão ter acesso às coisas, as pessoas vão procurar eles para, entendeu? É uma coisa que eles vão carregar consigo. De santo, né? Exatamente. E respeitando respeitando, a gente está brincando aqui, mas eu respeito. Claro que as religiões afrodescendentes e etc. Mas não picareta, né, gente? Porque ali era picaretagem. Antônio, o que você queria? Não é que você mesmo falando sobre o americano, e até eu lembrei que quando eu conheci o americano, ele chegou e falou: o que você precisa? Gostou muito do meu trabalho, né? Aí, projeto. Exato. Aí, através de um tradutor, ele procurou saber o que eu precisava para... E eu falei para ele: eu não preciso de nada. Porque quem precisa... Eu falei para o tradutor, né? O tradutor passou para ele que você não precisa de nada. Quem precisa é a garotada que está tudo aí descalço. Né? Aí ele falou que eu não era brasileiro. Olha. O brasileiro só pensa em dinheiro. Sim. Aí eu uso sempre uma frase, dentro dessa época eu uso uma frase assim, que eu sou muito criticado por isso. Que dinheiro é bom, ninguém vive sem ele, mas não é tudo na vida.
E você é criticado por isso? Sou criticado por isso. Por quê? Porque as pessoas falam que eu não valorizo dinheiro. Essa minha segunda filha, eu tenho 2 filhas, né? Eu sou mais velha. Elas escutam sempre da minha pessoa. Elas não vão ficar com a herança. Elas vão dar estudo, o que eu puder eu vou fazer, mas elas não vão ficar com a herança minha. E sim uma história. Isso sim. E aí, o que você responde para ele quando ele diz isso, Jéssica? Assim, é como diz, dinheiro é bom, mas não é tudo, né? E essa foi uma lição que ele passa pra gente todos os dias. Ele mesmo faz as entregas de material, não sei o quê, mas a parte financeira, né, governo, essa parte não existe. E, assim, a gente vê no dia a dia, vê na correria, vai pra lá, vai pra cá, precisa de juntar o dinheiro para os ônibus, né, para ir para Mauá, para esses eventos que ele faz. E ele precisa disso, mas assim, não é o alicerce do trabalho dele. O alicerce do trabalho dele é a união que ele faz com os outros porteiros, né? Mas sabe que a questão da comunicação também entra nisso? Porque eu durante muitos anos, trabalhando no Hospital do Ministério da Saúde, com tuberculose também, eu catava latinha em tudo quanto é lugar. E antigamente tinha uma empresa aqui chamada Latasa. Eles pegavam as latas e davam um qualquerzinho pelas latas. E aí eu transformava esse dinheiro, esse recurso, em recurso para passagem de ônibus dos pacientes da tuberculose. E aí um dia um cliente meu, lá do hospital, me viu carregando uma lata, um saco de lata, um saco preto daquele grande de lata, e falou: o que é isso aí, doutor? Aí eu expliquei, né? Aí ele falou: mas eu não sabia que o senhor precisava disso, de recursos. Eu vou agradecer o senhor se o senhor me deixar ajudá-lo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, quer dizer, tinha uma pessoa que tem disponibilidade interna e recursos pessoais para ajudar de alguma maneira, mas não sabe que você está precisando daquele recurso. Então eu acho que a gente podia aproveitar esse programa aqui e criar uma estratégia de você ter seu projeto mais conhecido, mas dentro lá da forma como você se comunica, seja qual plataforma for, com certeza, ter lá um espaço para dizer que vocês aceitam. Vocês têm conta, por exemplo? Sim, então... As pessoas têm acesso ao número da conta, quem quiser fazer uma contribuição? Então, se eu quiser contribuir para vocês, agora quando acabar o programa. Então, eu faço o possível para deixar acessível, né? E a gente faz vaquinha online bastante, a gente coloca, né, à disposição da pessoa fazer essa contribuição por Pix, né, a forma que for mais fácil para ela. Então depois, eu queria que que o programa, por exemplo, que fica no YouTube, ele fica para sempre, né? Até acabarem com esse canal, que eu acho que não vai acabar nunca, ele vai estar ali. Esse programa vai estar ali. Com certeza. Aí eu e muita gente vê depois, né? Muita gente, claro, né? muita gente. Hoje tem gente ouvindo na rádio, tem gente ouvindo no site, e no YouTube eu nem acredito que tenha ainda muita gente, não. Mas aquilo vai ficar e a gente pode divulgar. Vocês também têm esse papel. Sim, você falou que perdeu patrocínio, depois você falou que vocês compraram... Não, você, Marta. Você falou que vocês se cotizaram para comprar a van. Um trabalho sensacional. Que eu espero que pessoas conheçam o trabalho da Barong. Mas vocês continuam sem patrocínio? Não, hoje nós temos financiadores até o final do ano para vários projetos que a gente tem desenvolvido, porque além da... final do ano são mais 4 meses. Exatamente, né? A gente está nessa fase agora de captação de recursos. A gente tem um financiamento da Doristo, da Janssen, da Pfizer, da Vive e da DKT do Brasil. Né? Esses projetos possibilitam vamos valorizar os patrocinadores. Fala devagarzinho, quem são esses patrocinadores? A Doritos. A Doritos de alimento de sim, os salgadinhos. Os salgadinhos, a Pfizer, a Vive Healthcare. O que é a Vive Healthcare? A Vive é a GCK.
GCG o laboratório, GSK. Exatamente. A Janssen também. Que é um laboratório farmacêutico exatamente, também. Exatamente, a Janssen, que é um laboratório farmacêutico. E a DKT do Brasil, que distribui os preservativos Prudence, né? E também a gente participa de todos os editais. E esses projetos têm possibilitado, porque agora a gente está, já durante toda a pandemia da Covid-19, o Barong desenvolveu um projeto chamado Arte em Casa. O que é esse projeto? A gente leva para as pessoas os medicamentos antirretrovirais. Então, algumas pessoas que durante a pandemia não podiam retirar seus medicamentos, né, e se você não tomar, né, corretamente, aí você não... a sua carga viral aumenta, etc, etc. A gente entrega esses medicamentos, porque muita gente saiu de São Paulo durante a pandemia. Então, hoje a gente manda medicamento para o Brasil inteiro. Né? Além disso... Quer dizer, vocês se comprometeram com aquelas pessoas que vocês estavam acompanhando? Não, isso é uma parceria com o Programa Estadual de AIDS. Sim. Com do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Então, se a pessoa for lá para Ipu... A gente manda para o Ceará. Se ela, a gente mandou para fora do Brasil. A gente mandou para Angola, a gente mandou... Porque muita gente ficou fora, ficou preso na pandemia. Sim. Mandou para, acho que foi para o Uruguai. Quer dizer que vocês têm esse controle todo? Sim. Nós temos mais de 800 e poucas pessoas vivendo com HIV que a gente manda os medicamentos. Além disso, o que a gente faz? A gente acompanha algumas pessoas para determinados exames. Então, se eu tenho que fazer uma endoscopia, eu não posso fazer sozinha, eu preciso de um acompanhante. Sim. Né? Mas durante a pandemia ou por outras razões, eu não tenho esse acompanhante. Né? Porque eu não quero, tem a questão do sigilo, que eu nunca consegui resolver, né? Assim, no sentido de que algumas pessoas não revelam que vivem com HIV por diversos motivos, até porque algumas pessoas morreram durante a pandemia. Sim. Né? Eu perdi 87 amigos. Né? Então, eu imagino que eu perdi vários amigos também. Né? E amigos que não só amigos afetivos, mas amigos da causa. Né? Pessoas dos direitos humanos mesmo, né? Militantes, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas não têm quem as leve para o hospital. A gente também faz esse trabalho, né? Então, de acompanhar, às vezes, até uma cirurgia de catarata, uma coisa simples, mas alguém tem que buscar, alguém tem que levar, né? Então, o Barong... E nós também temos um outro trabalho voltado, que esse é um dos trabalhos que eu gosto mais, porque eu tenho uma alma muito ligada às artes cênicas. A gente também tem um curso, começa agora, são oficinas de teatro voltadas para a população trans. Né? E exatamente, né? Que é uma delícia. Esse já é o 3º ano que a gente consegue esse projeto, e a ideia é que o Barong tenha um grupo permanente de teatro amador, né? Para a população LGBTQIA+. Outro trabalho também que a gente desenvolve é com as profissionais do sexo. Então, por exemplo, na questão da nova varíola, quem deveria ser as pessoas, qual é a população prioritária para receber vacina? É um profissional de saúde ou uma profissional do sexo? Sim. Né? Então, assim, é para isso que a sociedade civil tem que brigar, né? Porque são essas populações invisíveis, né? Durante a pandemia, por exemplo, os profissionais do sexo não pararam de trabalhar, né? Mas também, por outro lado, não pararam de trabalhar porque também tinha cliente, né? Então, essa é uma questão também para a gente pensar bastante, né? E elas se expuseram a risco, né? Porque tinham necessidade elas e eles, né? Mas também tinha clientela, né? Gente, a gente... Então muita coisa para conversar, né, gente? Infelizmente,
Meu Deus, vou perder meu ônibus. O tempo voa. Nós temos 2 minutos para encerrar o programa, porque o programa encerra às 15 horas. Para mim foi um prazer que vocês não podem imaginar ter vocês 3 aqui. Eu acho que eu aprendi muito com vocês. Cada vez mais admiro mais o trabalho da sociedade civil, muitas vezes não remunerado, não valorizado, não incensado. Esqueci de falar de um patrocinador. E peraí, que a Marta quer rapidamente, vou te dar 10 desculpa. segundos. 10 segundos, esqueci de agradecer a HF que está com a gente. Quem é a HF? HF, a AIDS Agents Foundation, AIDS Healthcare Foundation, HF do Brasil, que é um dos nossos grandes financiadores. Ai, desculpa, Beto. Gente! Esqueci. Falei, tá faltando alguém, tá faltando alguém importante. Ia tomar um puxão de orelha. E do Beto de Jesus, que é um militante incrível que você deve conhecer. Sim, claro, né? que conheço. Desculpa, Beto. Beto, é muita coisa que a gente tem que falar aqui, né? Releva, Beto. Beto Mas Jesus, foi bem lembrado, né? Nossa, esqueci a Jéssica e Antônio, prazer imenso e espero que a gente se mantenha em contato, que você volte aqui, você também, Jéssica, para a gente arrumar mais lugares para vocês irem. Vamos falar sobre Campo Mangueira. Ouvintes, um grande abraço. Não vou dar nem tempo de vocês se despedirem. Geraldo já está desligando aqui os botões. Geraldo Rodrigues, obrigado pelo apoio de sempre. O nosso técnico, nosso operador, isso que montou essas luzes todas, tudo é com ele. Antônio, Jéssica e Marta, grande prazer. Marta vai pegar teu ônibus. Ouvintes, bom sábado. Bom sábado. ZYU